Bom, gente, estamos de volta com mais um vídeo. Como eu falei, dar continuidade para aquele anterior, essa é a parte 2, parte um, onde eu estava falando um pouquinho sobre a parte de expressão, né? Aqui, inclusive, se vocês quiserem depois completar o desenho, dá para completar também, tá? É só saber aplicar direitinho, né? De repente tentar fazer o caminho inverso, ver que aqui, você vai fazer o quê? Vai ficar como se fosse uma bola, tá? Então, muitas vezes, para esse tipo de desenho, mangá e tudo, é muito importante saber desenhar ele assim, careca, para saber onde é que ela vai ficar, por exemplo, a orelha, né? O resto dele aqui, tá certo? Mas isso aqui, acho que eu já até fiz outros vídeos, né, sobre isso, mas a gente pode até recordar depois um pouquinho. O que eu queria mostrar aqui é como que a gente vai alterar agora essa, é, essa expressão. E aí vocês podem até fazer o seguinte, às vezes vocês podem fazer um desenho onde a gente vai estudar o efeito da boca, vamos dizer, e às vezes a boca vai alterar o queixo, em relação à expressão. Uma das expressões muito comum com Dragon Ball é ele de boca aberta. Eu não consigo apontar aqui, mas na imagem aqui do lado, vocês estão vendo ali, a imagem central ele está assim gritando, né, com a boca aberta pra caramba, né? O que que acontece? Quando você está com ele com a boca normal fechada, o rosto dele fica assim. Vou desenhar aqui do lado aqui. Então é uma bola assim. E aí aqui tem a forma como se fosse meio um escudo. Aí vem aqui a bochecha e faz assim. Isso aqui tem que decorar como que desenha. Se tiver dúvida nisso, pode olhar lá no Pinterest, tem vários lugares onde mostra isso. E aí no Dragon Ball você vai colocar aqui, o olho é como se fosse um triângulo assim, né? O nariz também. É como se eu já até mostrei isso em outras aulas já, é como se fosse meio um diamante. E aí aqui, por exemplo, vai estar. Eu espero que esteja dando para enxergar. Às vezes a gente posiciona o queixo meio errado. Mas enfim, isso aqui é o rosto, vamos dizer assim, genérico de um mangá, né? Distância, só que o mangá normalmente a distância entre um olho e outro é o mesmo de um olho. Às vezes quando esse mangá fica, quando ele não está bravo até, o olho dele muda de formato, fica redondo, né? Quando ele está com uma cara mais de bonzinho, ou quando ele está alegre ou assustado, o olho dele fica redondo. Quando ele está nervoso, que fica assim, como se fosse um triângulo, né? A gente chama esse tipo de triângulo retângulo. Mas enfim, então aí aqui você vai ter o rosto, dessa forma aqui. O que que vai acontecer? Aqui eu desenhei pequenininho só para demonstrar. Será que dá para dar um zoom? Espera lá. Ah, dá para dar zoom. Ah, que legal. Então deixa eu puxar. Será que eu posso dar? Então, beleza. Não, peraí, para cá. Isso, pronto. Então, o que que acontece? Agora, quando ele abrir a boca, isso daqui vai ficar mais longo, né? Então esse aqui está com a boca fechada. Quando a gente abre a boca, a mandíbula se movimenta, que é isso daqui. Então isso daqui é como se fosse, vamos dizer, se a gente fosse visualizar aqui, o esqueleto embaixo dele, né? Todo mundo tem um esqueleto, com certeza ele também tem um esqueleto, mesmo que ele seja meio alienígena. Então o esqueleto vai ser mais ou menos assim. O nariz tem um formato meio como se fosse um triângulo. E aí a parte de cima do esqueleto faz assim. Aqui do lado aqui é quase como se tivesse
Parece uma maçaneta de uma porta. Então a parte de cima do crânio, quando a gente fala esqueleto, eu estou me referindo ao crânio. Fica assim, um pouquinho mais longo aqui. Isso aqui é até mais realista, certo? Vou apagar essa parte aqui. E aí você vai encaixar a mandíbula. Então essa parte aqui é o crânio e essa parte aqui é a mandíbula. A mandíbula encaixa assim, ó. E aqui assim, ó, tem um vão mesmo, tem um buraco. Não tem nada aqui. Até você pode até sentir, às vezes, você bota a mão na bochecha assim, você meio que sente. É como se fosse o finalzinho dos dentes ali, é como se fosse uma parte meio aberta. Aí essa aqui é a parte lateral. O que que acontece? Quando a gente abre a boca, isso daqui abaixa, né? Então é como se essa parte aqui tivesse fixada, vamos dizer, como se você colocasse aqui um prego. E essa parte aqui se movimentasse para cá. Então se ela se movimentar para cá, ela vai ficar assim. E aí ela vai prender lá do outro lado, ó, que a gente nem está vendo. E é isso que é um pouco difícil na hora de desenhar a mandíbula aberta, aqui no caso do crânio, é difícil porque você tem que imaginar como é que ela encaixa lá do outro lado. Aqui ó, vai estar tudo fechado, ó, tá vendo? Aí você faz a mandíbula ficar aberta, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Aqui o desenho ficou meio tosquinho aqui, mas era só para demonstrar isso. Então o que que acontece com o rosto? Já que agora eu mostrei com a mandíbula, vamos apagar aqui, vamos desenhar em cima um rosto. Vou tentar fazer dois desenhos aqui logo. Um dele com a boca fechada e outro com a boca aberta para demonstrar isso. Então você vai ter aqui, até fazer do mesmo tamanho. E depois a gente vai fazendo um desenho grande aqui, aquele original. A gente vai aumentar aquela expressão. Então se ele está com a boca fechada, a mandíbula dele vai ficar assim. Apaguei demais, ficou tudo marcado. Vamos fazer bem simples. Aqui é aquela parte lateral. Isso aqui eu já ensinei já em outros vídeos, né? Que é aquele método do Loomis. Isso aqui para fazer desenho de quadrinho, de mangá, tudo a mesma coisa, serve assim. Agora, o que que vai acontecer? Se ele tiver com a mandíbula aberta, você vai vir aqui para trás, e aí a boca, o rosto dele, ó, vai ficar mais comprido. Então aqui é com a boca fechada. Aqui com a boca aberta. E quanto mais eu abrir a boca, mais eu vou ter que jogar esse queixo lá para baixo. Será que deu para entender assim? Então, essa aqui que é a ideia. A outra ideia também na hora de desenhar é sobre os dentes. Então vamos dar uma olhadinha no dente. Até ali, a boca dele está assim, ó. Vamos dar uma ampliada no desenho da boca dele ali, ó. Naquele desenho, nessa referência aqui, é do centro. Então a boca dele tem esse formato aqui, é como se fosse um retângulo. Só que não é exatamente um retângulo todo retinho, ele é meio tortinho assim, tem formato mais de boca, tá vendo? Mas é mais ou menos como se fosse um retângulo, parece até um copo, né? E aí você vai colocar o dente. O dente dele é como se fosse, ó, uma barra que vem aqui e a outra parte, ó, tá indo lá para dentro da boca dele, lá para a goela dele mesmo. Aí aqui, ó, vai vir o outro dente e vai fechar aqui. Da mesma forma, tá? Então, e o que que acontece? Quando ele faz essa volta aqui, ó, essa aqui é a parte de baixo do dente. Essa aqui é a parte da gengiva.
Então, o que acontece nessa hora aqui de desenhar isso daqui? Você tem que fazer assim, ó. É a mesma forma, às vezes, de desenhar uma fita, alguma coisa assim. Então, a parte de baixo veio aqui, ela deu a volta, né? Deu a volta para cá. Essa parte de cima também, ó, ela sempre tem que manter essa distância aqui, ó, igual, tá vendo? Então, para ela manter a distância igual, ela tem que manter a mesma distância ali. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa linha encostar em cima dessas partes aqui. Então, aí eu vou fazer aqui, aí eu vou chegar aqui, ó, que é reto, aqui que eu vou mudar de direção e vir para cá. Tá certo? Então aí você desenha o dente, tá vendo? Tá? Eu não recomendo fazer a separação dos dentes assim. Se quiser fazer mais detalhe no dente, não faz a separação do dente. Desenha ele assim, ó, como uma barra. Aqui eu fiz essa separação para mostrar uma maneira de desenhar. Né? Então você tem que acompanhar a parte de baixo e aqui acompanhar a parte de cima. E essa parte aqui, ó, é reta. Tá vendo? Desenhar fita também é a mesma coisa. Tá? Só que aí fita você pode fazer o quê? Você faz isso várias vezes. Então você faz assim, ó. Por exemplo, tecido, que eu já dei uma aula já de desenhar tecido. Você pega, faz assim, e aí você vai ter a mesma coisa, ó. A distância tem que ser sempre igual, não é? Então onde for, eu tenho que estar com a distância igual. Agora eu tenho que fazer a linha sempre encostar a parte de cima. Tá? Essa é uma boa maneira de aprender a fazer isso, se você conseguir. Tá vendo? Ficou parecendo até com um rolo de filme. Tá? Mas desenhar tecido, desenhar dente, rolo de filme, tá vendo? Dá para desenhar muita coisa usando... Opa, saiu de foco. Usando esse sistema aí, tá certo? Bom, vamos voltar aqui para esse dente. Aí depois o que a gente vai colocar? Lá dentro vai vir a língua, ó. E tem que observar como é que são essas coisas na hora de desenhar, tá? Aqui embaixo tem a partezinha do lábio inferior. E igual eu falei, aqui não é um retângulo correto. E essa parte aqui costuma ficar toda escura. Essa parte aqui menos o dente. E às vezes a parte interna aqui da bochecha aqui também fica. E às vezes essa parte aqui. Ah, e eu estava falando sobre dente, né? Se quiser desenhar mais detalhe no dente, o que pode fazer? Desenha só a volta da gengiva. Então, por exemplo, você tem... Os dentes fazem assim, ó. A gengiva faz assim. E a gengiva, às vezes, ó, tem formas diferentes, tá vendo? Não é tudo igualzinho. Não é assim, um monte de morrinho igual. É assim, aí de repente o outro faz assim. Tá? Novamente, tem que olhar como é que são as formas dos dentes para ver. Às vezes até, se você quiser desenhar mais realista, tem até que contar os dentes certinhos. Tá vendo? Então é melhor fazer assim do que desenhar o dente mesmo. E aí, pegar em onde vai ser, porque aqui que seria a divisória do dente, né? Onde vai ser a divisória do dente, você só faz assim, ó, meio como se fosse também um cercadinho. Tá vendo? Faz meio irregular, e aí fica mais natural. Tá? Essas são algumas dicas. Mas então, vamos voltar aqui para essa boca que eu desviei aqui um pouquinho do assunto, passei uma parte mais aprofundada. Mas o que a gente vai fazer é, a gente vai colocar essa boca aqui nesse desenho de cá. Então eu vou voltar para o tamanho normal. Ok? Então eu vou colocar essa expressão aqui igual a essa expressão central. Vou tentar fazer isso. Então o que vai acontecer? Vou ter que apagar toda essa parte aqui. De baixo. Fala, caramba, mas eu desenhei e agora eu vou apagar? É interessante às vezes fazer isso para poder estudar. A gente não está desenhando para expor nem nada, a gente está desenhando para aprender. Então é interessante para você poder aprender. O ideal seria até, se você puder, redesenha tudo de novo. Agora aqui a posição da cara dele está diferente do que a gente está vendo ali. Então o rosto dele vai ficar como? Vai ficar assim.
E aí, ó, é bem igual fazer tipo aquele quadradão lá, né? Fazer a forma do... Será que vai dar certo? Não sei. Aqui, ó, tá vendo? Não é bem reto não. Meio que desce e depois sobe aqui. Aqui eu tô vendo o dente de cima. Então ele vai estar assim. Então só o dente de baixo que vai acontecer aquilo que aconteceu aqui, que ele vai fazer como se tivesse tipo uma fita. Então, ó, aqui estaria indo lá pro fundo, né, vamos fazer a parte de cima. E aí agora a parte de baixo. E a língua. E agora eu vou ter que acompanhar aqui. Não deu muito certo aqui não, ficou ruim. Então o que eu vou ter que fazer? Tá vendo? Tentei fazer de cabeça, não deu certo. Acho que vou ter que tentar fazer menor a boca dele. Acho que ficou muito grande. Então vou tentar fazer assim. Assim ficou melhor. Ó. Aí essa parte aqui vai ficar toda escura. E só a parte de dentro lá da língua dele aqui também vai ficar toda escura. E a boca dele aqui, ó. Então ficou mais ou menos daquela forma, mas ficou um pouco diferente. Desse daqui, né? Anterior. Então não ficou idêntico não, não deu para fazer idêntico não. Eu acho que eu teria que pegar uma referência igualzinha para conseguir fazer idêntico. Então tá vendo? Acontece isso mesmo. Como eu não vou parar o vídeo para pegar a referência, então vai ficar assim mesmo. Acho que eu virei a orelha dele. O que acontece aqui, eu acho que é o seguinte, como ele está gritando muito, para dar mais impressão de que ele está gritando, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que diminuir ainda o nariz, tá? Às vezes quando a gente grita muito, vocês podem olhar assim, às vezes vocês vão ter que fazer isso, fazer as caretas, as mesmas caras que você vê no desenho, fazer na frente do espelho para ver o que acontece. Mas quando a gente grita muito, parece que o nosso nariz também levanta. Então vamos tentar aqui. Vamos manter essa parte aqui de baixo. E vamos subir o nariz dele para cá. Ou seja, vou desenhar o nariz dele menor. E a outra coisa que vai acontecer também quando a gente fica mais nervoso é que essa lateralzinha do nariz aqui fica mais levantada. Então o nariz fica mais em ângulo, assim. Aí aqui, ó. Ó, e aqui agora acho que... Aí agora acho que dá para desenhar naquele estilo ali, ó, quer ver? Isso aí, ó. Tá vendo? Então é assim que a gente aprende, tá vendo? Eu também estou aprendendo a desenhar Dragon Ball. Só que aí aqui é só a parte de baixo do dente aqui, que faz assim. E faz assim. E aqui assim vai ter a língua. Não sei se ficou muito parecido com o original. Acho que aqui é mais... que eu estou fazendo sem referência. Mas não achei que não ficou ruim não. Né? A referência que eu estou usando está em outra posição e eu estou tentando fazer entendendo a posição, tá certo? Então, e assim, eu já desenhei antes, obviamente, outros
em posições parecidas. Aí isso tudo facilita, uma vez que você vai fazer. E eu estou treinando bastante esse tipo de desenho. Então eu estou ficando acostumado a fazer, vamos dizer, as poses e desenhar isso. Ou seja, vocês estão vendo aqui eu desenhando, mas eu já desenhei muita boca, muito olho, muito nariz antes de fazer isso daqui. Então tem que praticar, tá? Só que aqui às vezes é uma forma interessante de fazer porque você já aproveita uma parte do desenho. Então você vê, se eu desenho o olho daquele jeito, eu posso fazer várias expressões usando o olho daquela maneira, né? É claro que aqui vocês ainda podem brincar. Poxa, e se eu resolver apagar esse olho, o que acontece? Será que se eu apagar, por exemplo, esse olho aqui, e fizer ele gritando ainda mais nervoso? Então, como é que eu vou fazer esse olho ficar mais nervoso ainda? Eu vou diminuir esse olho mais um pouquinho. Então, eu vou aproveitar que ele já está meio apagadinho aqui, e ainda dá para ver um bocadinho dele. Então, eu vou fechar o olho mais um pouquinho embaixo, e até mais um pouquinho em cima. Então assim, ele tá apertando o olho mesmo, ele tá com muita raiva, então ele tá, como é que eu vou dizer, forçando ainda mais a sobrancelha dele para baixo. E a boca dele, como subiu, fez a bochecha dele subir também, entendeu? É como se fosse assim, a boca dele aqui, ó, no desenho animado, igual eu mostrei aqui na caveira, isso na realidade não acontece, tá? Mas em desenho animado existem exceções, né? Desenho animado é exagerado. Então o que acontece? Para enfatizar esse exagero e enfatizar a emoção, você dá uma certa mobilidade para essa parte. Então essa parte acaba sendo desenhado como se isso daqui movesse para cima. Então, como eu abri demais a boca dele, né, eu empurrei o nariz dele para cima, e além de empurrar o nariz dele para cima, eu também empurrei o olho dele para cima, a bochecha dele para cima. Então é como se a boca dele empurrasse para cima. Assim também como que eu abri a boca aqui, e o que aconteceu? A gente empurrou o queixo para baixo, tá certo? A mandíbula, né, que eu falei, né, que é onde está ali o queixo, tá certo? Igual eu mostrei aqui naquele outro desenho. Então, tá vendo? Ó, o que a gente fez? A gente usou o mesmo desenho. Então, às vezes, por exemplo, jogar numa mesa de luz, ou copia mesmo um desenho do lado do outro, depois apaga um e mexe nele, mantém o outro. Tá? Se você tiver uma tablet, fica muito mais fácil, né? Eu estou sem tablet, então eu tive que fazer aqui o que o pessoal normalmente faz em tablet, né? Que aí fica mais fácil. Você vai lá, copia, cola, apaga, redesenha tranquilinho, né? E eu aqui tive que fazer isso tudo com a borracha mesmo, tá certo? E vocês viram, eu errei um pouquinho, por quê? Porque não ficou bom, né? Porque eu quis dar uma ênfase e não funcionou. Puxa, você só fechou o olho de cá, né? Foi, isso daqui também poderia fechar? Posso, mas eu achei necessário só fechar o de cá. Achei mais legal. Eu posso enfatizar ainda mais. Vocês querem ver uma coisa? Que às vezes, por exemplo, às vezes você fica com muita raiva, esse lábio aqui, ó, sobe ainda mais assim, ó. E aí chega até a mostrar a mandíbula. Eu não sei se Dragon Ball fica assim. Mas ó, dá uma ênfase, tá vendo? Muda o desenho um pouquinho. Então é preciso experimentar, às vezes, com esse tipo de coisa, quando você está aprendendo a desenhar com uma técnica, tá? E na experimentação, às vezes, não dá certo. Vocês viram, igual eu mostrei para vocês, naquela hora não deu certo. Você fala assim, não gostei assim não. Então vai lá, volta pro jeito que estava. Volta pro jeito que estava legal. Puxa, meu desenho ficou uma bagunça. Ok, vocês já sabem como que dá para limpar um desenho. Dá para colocar numa mesa de luz e também dá para, né, pegar e estudar ele um pouquinho. Tá certo? Então, cobri aqui uma parte aqui, a mais agora de expressão, né? Depois, a gente pode
Depois eu vou fazer outras expressões ainda, continuar essa sequência de aulas aqui, ok? Mas por hoje, deixa eu ver, quanto tempo que será que deu? Por hoje é só, deu aí quase uma meia hora aí de vídeo. Quero aproveitar, se houver interesse, e ajudar também. Eu tenho um curso que eu estou oferecendo através do Google, então se você me conhece através do Facebook, né, pode ir lá me pedir. Você tem que passar um e-mail para eu poder dar autorização para você acessar um Google Class. Tá? Então eu estou com umas aulas no Google Class, e essas aulas do Google Class, no caso, são de storytelling, né? Então, às vezes, não tem tanto a ver com desenho, tem a ver com desenho, se você quiser fazer quadrinho, mas na verdade, sobre roteiro, sobre como criar histórias, tá? Storytelling nada mais é do que isso, né? Como criar histórias. E lá também eu estou montando de uma forma um pouco mais diferente, para quem quiser, às vezes, pegar e reestudar, de uma forma diferente do que tem aqui no YouTube, que eu digo, né? Um curso também para quem não é artista, ou seja, para quem quer aprender a desenhar do zero, tá? Então, se você tiver interesse, entra em contato comigo, eu mando o seu e-mail, falo, meu e-mail, por favor, tenho interesse em fazer as aulas de storytelling, ou então a aula de desenho para quem ainda não sabe que é artista. Esse é o nome do curso. Vou estar também ajudando também um amigo meu, o Eloir Pacheco. Então, se vocês tiverem aí também no Face, no YouTube, procurem, tá, pelo canal do Eloir Pacheco, se vocês se interessarem pelo tema de quadrinhos e também de roteiro de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, desenho. Ele também tem um canal no YouTube, onde ele está ensinando sobre isso. Eu mesmo fiz aulas com o Eloir, eu fiz um curso dele, ele é meu amigo, então eu estou indicando também o canal dele. Bom, então é só isso mesmo.